Apesar de ser normalmente associada aos idosos, o número de casos de jovens com a doença de Parkinson tem vindo a aumentar. Na reportagem especial de hoje, damos-lhe a conhecer João, Fátima e Jorge, 3 pessoas que receberam demasiado cedo o diagnóstico que ninguém deseja ouvir. Uma doença com o nome de pessoa que por si só assusta. A doença de Parkinson é uma patologia neurológica crónica que afeta sobretudo a parte motora e que mata as células que produzem a dopamina, a principal responsável pela coordenação de movimentos. Pode atingir qualquer pessoa, mas na esmagadora maioria afeta sobretudo idosos. No entanto, por todo o mundo, tem vindo a crescer o número de casos entre os jovens. João, Fátima e Jorge são 3 doentes que receberam demasiado cedo o diagnóstico que ninguém deseja ouvir. Lutam dia após dia para não ficarem reféns do próprio corpo. Nos últimos anos, a vida de João Pedro Belo tem sido uma verdadeira luta contra o Parkinson. Atualmente, com 59 anos, foi diagnosticada a doença quando tinha apenas 36. Os primeiros sintomas surgiram pela calada, aparentemente inofensivos. Comecei a sentir que foi muito estranho, mas que aparentemente não era grave. Foi a dificuldade em apoiar o calcanhar da perna direita, o que se prolongou por montes de tempo, anos. João Pedro demorou a interiorizar o diagnóstico de Parkinson, mas o próprio corpo foi fazendo questão de lhe o impor. Em 2007, os sintomas eram já mais que muitos. Porque apareceu-me as tremuras, os espasmos, o desequilíbrio, a descoordenação motora, a debilidade física, uma depressão profunda. Tive que ir viver com a minha irmã, 10 anos. Estive acamado há algum tempo, mas sobretudo o sintoma principal que me apareceu, que me criou problemas gravíssimos de incapacidade, foi os bloqueios paralisantes. Por causa desses bloqueios, João Pedro acabou por entregar a carta de condução, que só recuperou há pouco tempo, e mudou profundamente o cotidiano. A vida outrora de negócios publicitários e de gastos deu lugar a uma reforma antecipada de 409 € por mês. As ambições, essas, prendem-se agora única e exclusivamente com o aproveitamento das coisas mais simples. Habituei-me a viver com pouco, eu sei que é pouco, gasto pouco, tenho poucas ambições, coisas que eu tinha de antes desaparecem. Eu olho para as coisas e penso, já as tive, agora não será para mim, será para outros. Mas contento-me com pequenas coisas emocionais, com alegrias. Apesar da doença, todos os dias João Pedro marca presença na delegação de Lisboa da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, onde pratica diversas atividades e na qual é também voluntário. Avalia moedas que posteriormente vende na feira e em 2015 lançou o livro Sem Medo do Parkinson, porque não ter medo da doença deve ser, segundo ele, o primeiro passo. Eu penso que os doentes só se conseguem tratar de uma maneira, deixando o que está para trás e dando o clique e conseguirem, com o apoio da família, do cuidador, todos no conjunto, e deixarem de ter medo do Parkinson. Foi o que me aconteceu a mim. A partir de 2010 deixei de ter medo e comecei a recuperar. Sou eu a tentar falar sem tremer. Tremer não tremo. Mas isto está impossível hoje. Nunca me senti tão como hoje. É o pior dia da minha vida, sem dúvida. Hoje é o pior dia da minha vida. Quem olha para Fátima a caminhar serenamente não imagina que enfrenta momentos como este que acabamos de ver. Foi com o intuito de dar a conhecer o dia-a-dia que criou a página de Facebook Jovens com Parkinson
e também um livro no qual relata a sua história. Uma mulher de 46 anos, diagnosticada com Parkinson com apenas 30. O que me chamou a atenção foi um tremor no dedo mindinho da mão esquerda, que todos os dias, à mesma hora praticamente, começou por teimar sempre em surgir. E a partir daí procurei ajuda médica e quase que de imediato me disseram que seria doença de Parkinson. A vida pessoal não me afetou em grande coisa, naquela altura. A nível de trabalho, claro que lidar com o público é complicado, nem toda a gente percebe se são sintomas de Parkinson, nem toda a gente tem noção das coisas, porque lá está, como é associado às pessoas mais de idade, uma pessoa nova naquele estado, a tremer atrás de um balcão ou a gaguejar, neste caso, associa normalmente ao facto da pessoa ter ou problemas com álcool ou problemas com drogas. Reformou-se há 3 anos e atualmente, apesar da doença, os seus dias são passados a tomar conta da mãe, também doente. Admite que as tarefas mais minuciosas são difíceis de realizar, mas tenta levar ao máximo uma vida normal, contrariando os momentos mais assombrados pelo Parkinson. É complicado, mas lá chegará. Ainda que a esperança da luz seja escassa. Pode haver um dia que a medicação faça um efeito normal e no dia a seguir podemos acordar com um efeito até com um sintoma diferente, porque é sempre uma descoberta. O Parkinson não deixa de ser uma descoberta, de dia para dia, desde os pés ficarem todos torcidos ou os tais movimentos involuntários, a própria fala, que vamos começando a ter dificuldades às vezes, o paladar também vamos perdendo com o tempo, o olfato. Só nós temos os chamados momentos on e os momentos off. Nos momentos on estamos no top, pronto, estamos bem. Mas quando surge o momento off, a lentidão começa sem a gente se aperceber, vai tudo abaixo, faz conta que se leva um murro na cabeça e pronto. Até recuperar, pronto, aquilo vai, olha, tem que se levar o movimento consoante a carroça, vá lá neste caso. Uma pessoa com doença de Parkinson pode fazer a sua vida normalíssima, mas o ritmo é que é diferente. É como se nós estivéssemos a caminhar sempre 10, andamos sempre de um lado para o outro, porque precisamos usar saltos altos, então com saltos altos temos que andar um bocadinho mais devagarinho, portanto é um bocadinho nesse sentido que nós procuramos alertar. Tudo é possível fazer, só que tem que ser por outro caminho. Estima-se que, em Portugal, entre 18 a 20 mil pessoas tenham Parkinson. Homens ou mulheres, o mais preocupante é que o número de jovens com esta doença tem vindo a aumentar. Como eu estou com tiques no braço, tenho que filmar para divulgar. Depois a pessoa até dança e balança. Marty leads an ordinary life. O mundo olhou para o Parkinson com outros olhos quando Michael J. Fox, um dos atores mais conhecidos e acarinhados da década de 80, estrela da saga Regresso ao Futuro, assumiu ter a doença com apenas 29 anos. Hoje, há quem seja diagnosticado antes dos 20. As queixas e os sintomas variam conforme a idade e de pessoa para pessoa. Quem começa com um tremor que não tinha antes, um tremor que é mais num braço, ou seja, mais à direita ou mais à esquerda, um tremor numa perna, mas de forma assimétrica, portanto mais uma perna do que a outra, acompanhado de uma percepção de que os movimentos são mais lentos, que a família nota que quando andamos há um braço que fica mais junto do corpo, portanto que balanceia menos, que há uma perna que arrasta um bocadinho mais quando caminhamos. No fundo, esses sintomas devem-nos fazer pensar que, eventualmente, essa pessoa possa ter uma doença de Parkinson e deve, no fundo, ser investigado. Há algumas queixas que são mais frequentes nos doentes mais novos, têm mais tendência para ter aquilo que nós chamamos de flutuações motoras, que é uma alternância entre períodos em que estão bem e períodos em que estão bloqueados. Mas em termos de incapacidade, portanto, em termos de progressão dos sintomas que verdadeiramente acabam por interferir com a nossa autonomia, felizmente a evolução é mais lenta e, portanto, as pessoas chegam a fases mais complicadas da doença mais tarde. Podes fugir, podes esconder, mas não irás escapar. Para Jorge Bruto, a fase mais complicada chegou demasiado cedo. Tinha 42 anos, estava no auge da carreira enquanto vocalista dos Capitão Fantasma, banda de referência do rock nacional, e tinha não só os palcos como a vida pela frente. De um momento para o outro, o Parkinson deu sinal. O braço começou a ficar-me a parar a meio de movimentos. Fui buscar um copo e o braço ia meio caminho estava parado. Fui ao médico na altura primeiro, depois a dúvida seria Parkinson, seria
Qual é a outra? Que é uma porreira também. A esclerose múltipla ou tumor cerebral. No fundo tive sorte. Foi Parkinson. Foi um bocado perdido, obviamente. E, sinceramente, estes últimos 11 anos, só agora eu tenho esperança. Jorge era uma verdadeira estrela de rock dentro e fora dos palcos. Escrevia, compunha, cantava, atuava e, sobretudo, vivia intensamente. A doença apunhalou-o pelas costas e atirou-o para uma cama. Fê-lo abandonar os palcos e a música, fê-lo parar. Saía normalmente à rua e qualquer zona da cidade, qualquer hora do dia, e estava na boa. Quer dizer, nunca fui muitos medos. Hoje em dia a questão já é um bocado diferente, não é? Porque sinto-me frágil. E com o Parkinson é terrível, porque é uma doença muito mal compreendida, porque é assim, uma das primeiras causas, os primeiros aspectos que o Parkinson tem é a perca de equilíbrio. Quando nos faz andar como monos, passa a ideia quando tem pé drogado, e isso excedei-me de morte, claro. As pessoas têm reações muito cruéis. Eu, inclusive, numa sapataria a Brunos da Baixa, esqueci de pôr-se de fora pelos fundilhos, porque estava, obviamente, bêbado a incomodar os clientes. Então, e nessa altura, o que é que disse? Disse que tinha Parkinson? Não vale a pena, porque é assim, eu tenho dificuldade em falar. Como estou nervoso, começa a balbuciar e depois torna-se muito difícil mesmo. Não há apoio de lado nenhum, não há apoio do Estado, não há nada de nada, nem para fisioterapia, nem para nada. Portanto, tive de ser a mexer-me aqui e ali, tentar ir aos sítios, fazer pressão para a operação. Jorge foi operado há 1 ano e meio e, desde então, tem vindo a recuperar alguma da qualidade de vida perdida. Antes da cirurgia, tomava 22 comprimidos por dia. Hoje, toma apenas 5. Atualmente, com 53 anos, ganha forças para uma turnê de 20 concertos e para regressar ao palco, ao qual chama carinhosamente o seu sítio feliz. Não consigo construir ideia de parar. Nunca desisti de nada na vida. Não me lembro de ter alguma vez desistido de alguma coisa. E não vou começar agora. A doença de Parkinson pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, homem ou mulher. Os especialistas consideram-na intrigante. Uma doença em que os dentes podem estar muito bem a estarem ágeis, deslocarem-se, fazerem a sua vida de forma autónoma e de repente, de um segundo para o outro, ficam bloqueados, ficam parados. Não conseguem levantar-se desta cadeira e deslocar-se e ir ter consigo. Isto pode acontecer de forma previsível, ou seja, numa fase inicial, eu tomo a medicação às 9 da manhã, a medicação faz efeito durante 2, 3 horas e eu sei que às 11, 11 e meia, meio-dia, o efeito vai começar a passar e eu vou ficar mais lento, vou ficar mais bloqueado. Passados mais alguns anos, esta alternância entre momentos bons e maus passa a ser ainda mais imprevisível. No Parkinson, como em muitas outras patologias, um diagnóstico precoce pode fazer a diferença. Foi a pensar nisso que investigadores portugueses da Faculdade de Motricidade Humana ajudaram a desenvolver uma aplicação para telemóvel cujo objetivo é detectar os primeiros sinais da doença. Está disponível para Android de forma totalmente gratuita e analisa vários fatores. O movimento que se faz com o telemóvel, na deslocação, na forma como segura o próprio telemóvel. Existe uma forma também específica em termos de